Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula do Projeto EducaBalsas. Hoje é dia da nossa aula de ciência, nós vamos falar sobre modelos atômicos. Vamos lá, essa aula é voltada aos alunos do 9º ano, a unidade temática trabalhada é matéria e energia. A habilidade é a 03, nós vamos trabalhar hoje, identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria, constituição do átomo e composição de moléculas simples e reconhecer sua evolução histórica. Vamos aprender essa aula, a conhecer a matéria e algumas de suas propriedades e conceituar a teoria e modelo científico. Bem, pessoal, para introduzir, vamos aqui tentar conceituar a teoria e modelo, tá? Acompanha comigo na tela aqui. A criação de modelos atômicos tem como objetivo ajudar a compreensão da composição da matéria, tá? Partindo desse pressuposto, teoria é um conjunto de leis estabelecidas e aceitas pela comunidade científica que procura explicar o que está sendo observado, e modelos é uma representação parcial de objetos ou fenômenos que podem auxiliar a compreensão e a construção de uma determinada teoria. Então, o modelo, assim, no dia a dia, nós costumamos a caracterizar as coisas por modelos. Se você analisar, sempre existe um padrão em que nós pegamos como referência. Aqui no caso, para os átomos, como é que nós vamos compreender o átomo? O átomo, ele é aquela menor porção da matéria, né? Vamos colocar dessa forma aqui, né? Uma porção limitada ali da matéria, certo? Com características definidas, tá? Que nós vamos apresentar mais adiante por meio desses modelos, né, que foram evoluindo no decorrer da história. Tá? Hoje já chegamos num modelo que é bem diferente dos anteriores. Então é só para a gente ter uma abstração, porque na verdade esses modelos eles estão colocados aí pelos cientistas de modo matemático, não necessariamente como nós vamos apresentar aqui. Aqui é só para que a gente tenha uma compreensão, né, de como necessariamente eles foram preconcebidos, né? Então vamos lá. O primeiro, assim, digamos, não necessariamente o primeiro a pensar a ideia de átomo, tá? Porque a ideia de átomo ela remonta lá da Grécia Antiga com Leucipo e Demócrito, né? Mas aqui já depois da Idade Média, o primeiro a retomar essa ideia da matéria ser constituída por átomos, essas pequenas porções, né, de matéria, certo? Foi o Dalton. Acompanha comigo aqui para a gente entender um pouquinho como o Dalton pensava, tá? Esse inglês foi muito importante aí para a compreensão, né, da constituição da matéria. Para Dalton, a matéria seria formada por substâncias entendidas na época como tipos de matéria, com propriedades bem definidas. Essas substâncias eram compostas de átomos, partículas maciças e indivisíveis, que não podiam ser criadas nem destruídas. Então, para Dalton, a matéria era constituída por átomo, e o átomo era a menor porção da matéria e seria uma esfera maciça e indivisível. Então, você imagina o átomo, para compreender o átomo, na concepção de Dalton, teria que supor o seguinte: a matéria sendo partida, quebrada em unidades cada vez menores, ao ponto em que ela ficar num tamanho tão reduzido que não teria como mais ser dividida. Aquela porção minúscula da matéria, ele deu o nome de átomo, tá? Então, o que acontece? Os átomos de diferentes elementos têm propriedades diferentes, certo? Então, aí surgem alguns modelos, né? Algumas representações que ele fez de diversos elementos para poder definir diversos tipos de átomo. Então, nós vamos ver agora. Então aqui, ó, acompanha comigo. No modelo de Dalton, a diferença entre os tipos de átomos estaria na sua massa e no seu tamanho. Assim, ele propôs que um conjunto de átomos com a mesma massa e o mesmo tamanho constituiria um elemento químico. Aí você observa na tela aí, ó, os símbolos atômicos de Dalton. Ele fez esse símbolo, esse primeiro para definir o oxigênio, esse segundo com a bolinha no meio para representar o hidrogênio, esse terceiro uma bolinha pintada de preto, né, para representar o carbono, e esse quarto o nitrogênio, tá? Então, o que ia dar essa diferença entre os diversos tipos de átomos seria o que? A massa e o seu tamanho, tá?
Vamos lá, vamos agora, aí essa ideia de átomo foi evoluindo até chegar na ideia que Thomson, por meio de experimentos lá realizados com ampolas de Crookes, né, observou o seguinte, que o átomo não seria essa partícula neutra, né, sem carga elétrica, sem nada. Ele observou que o átomo possui carga elétrica. E, posteriormente, essas cargas elétricas negativas foram chamadas de elétrons, tá? Certo? Então, acompanha na tela aqui, só para a gente ver esse conceitozinho bem detalhado. Thomson pesquisava a natureza das cargas elétricas por meio de experimento realizado em equipamento chamado tubo de raios catódicos. Com base em seus resultados experimentais, ele identificou partículas com carga negativa, posteriormente denominada átomo. Aí você vê aqui na tela o modelo atômico de Thomson, e esse modelo ficou conhecido como pudim com passas, tá? Porque o átomo seria formado por essa esfera com as cargas, essa esfera positiva com os elétrons incrustados nela, não é isso? Então, esfera de carga positiva, os elétrons de carga negativa que ficariam como se fossem grudados em cima dessa massa positiva, tá? Vamos para o modelo de Rutherford, que já é a evolução do modelo de Thomson, tá? Acompanha comigo aqui. Partículas com cargas elétricas positivas, chamadas de prótons, ficavam no centro do átomo, formando um núcleo denso, enquanto os elétrons de massa muito menor que as do prótons estariam girando em torno do núcleo, descrevendo órbitas na região conhecida como eletrosfera. Tá? Aqui já é a evolução do modelo de Thomson, já não se admite que o átomo seja essa esfera maciça indivisível. Aqui, por meio da experiência de Rutherford com o polônio, ele observou que o átomo ele tem espaços vazios entre o núcleo e a eletrosfera, né? A eletrosfera é essa região em que os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. O núcleo seria essa massa positiva, né? E os elétrons ficariam girando ao redor desse núcleo, tá? E entre o núcleo e a eletrosfera existe um imenso espaço vazio, tá? Então, esse modelo ele já é uma evolução dos outros dois modelos anteriores, do modelo de Thomson e o modelo de Dalton. Aí chegamos aqui na contribuição de Bohr para o modelo de Rutherford. Bohr já introduziu a ideia das camadas eletrônicas, que esses elétrons eles estariam orbitando ao redor do núcleo em camadas, e cada camada possui um nível de energia diferente. Tá? Acompanhe aqui na tela, porque nós vamos dar uma olhadinha nessa imagem, é bem interessante. Bohr considerou que átomos dos diversos elementos químicos apresentam elétrons distribuídos em camadas ao redor do núcleo, as quais possuem diferentes níveis de energia. Dessa forma, ao absorver energia, os elétrons dão saltos diferentes e, ao voltar à camada original, liberam luz com uma cor característica daquele elemento. Basicamente, o que acontece? O átomo ele ganha energia, ele vai para uma camada eletrônica mais externa. No entanto, como não é a camada original dele, para ele retornar à camada anterior, que é a que ele pertence, ele libera essa energia na forma de luz. Então, daí as diferentes formas de luzes que você vê aqui na tela, tá? Eu tenho uma chama verde, vermelha, laranja, certo? Basicamente, aí são referentes a diversos elementos químicos, certo? Que cada um com sua cor característica. Vamos lá. Vamos agora abordar algumas contribuições aqui de Rutherford, né? Aliás, de Bohr, o modelo de Rutherford. Vamos lá. Dessa forma, de acordo com seus resultados experimentais, Bohr complementou o modelo atômico de Rutherford com os seguintes aspectos. O primeiro, os elétrons giram em torno do núcleo formando camadas ou órbitas. Foi o que a gente já falou anteriormente, não é isso? Os elétrons estão presentes ao redor desse núcleo de massa positiva, separados em órbita com diversos níveis de energia, não é isso? Que são as camadas eletrônicas, K, L, M, N, que nós vamos apresentar aí nas próximas aulas. Lá, por enquanto, é importante que você compreenda que esses elétrons, que são essas partículas de carga negativa, estão girando em torno desse núcleo positivo em diversas camadas, cada uma com um nível de energia diferente. Segunda contribuição aqui,
cada uma dessas camadas ou órbitas possui nível de energia e pode comportar um número máximo de elétrons. Essa questão da quantidade de energia nós já tínhamos citado anteriormente, né? E o que ficou agora para ser colocado é que cada camada também tem a quantidade máxima de elétrons que ela pode comportar, certo? Isso aí já vamos entrar em outras aulas, né, na explicação da distribuição eletrônica, por camada. E ao absorver certa quantidade de energia, o elétron salta para uma camada mais energética e ao retornar à sua camada original libera a mesma quantidade de energia na forma de luz, que é o que necessariamente ocorre na imagem anterior da chama ou até mesmo na lâmpada, né? Levando em consideração que algumas lâmpadas possuem gás no tubo, o que acontece? Há uma excitação, os elétrons são energizados e ao serem energizados vão para a camada mais externa e ao retornarem para essa camada anterior, o que acontece? Eles liberam essa energia que eles armazenaram na forma de luz, por isso é o princípio aí de funcionamento de diversos tipos de lâmpadas, tá? Ele baseia-se nesse princípio aqui das camadas, dos elétrons estarem distribuídos nessas camadas eletrônicas e de se energizarem e voltarem para a camada anterior depois de liberarem a energia na forma de luz. Aqui temos aqui o modelo atômico de Rutherford-Bohr, já com a inclusão do nêutron, tá? Que é uma partícula sem carga que fica ali no centro do núcleo, tá? Então o núcleo necessariamente ele é composto pelos prótons, que são cargas positivas, e os nêutrons, que são partículas sem carga, e os elétrons girando ao redor em camadas. Aí você já observa as camadas eletrônicas, ó, essa primeira com 2 elétrons, a segunda com 6, e nas outras aulas nós vamos ver as outras camadas. Aqui no caso tem a camada KL e temos outras camadas que com cada uma com a quantidade máxima de elétrons que ela é capaz de armazenar, certo? Bem, pessoal, estamos chegando no final de mais uma aula, espero realmente que vocês tenham compreendido essa introdução sobre os modelos atômicos, falamos um pouco de átomo. Nas próximas aulas vamos continuar esse assunto, já dando ênfase à distribuição eletrônica, focado aqui nessa última parte, nesse último modelo atômico, o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Eu aguardo vocês, até a próxima, valeu, tchau!